Ok, de volta mais uma aula de gramática da língua portuguesa para você e hoje respondendo questões de concurso sobre verbo. Verbo é um assunto de uma importância incontestável para a sua prova, por isso você vai acompanhar aqui as nossas reflexões, as nossas análises com bastante atenção, porque estaremos, além de procurar a resposta para cada questão, também revisando as principais regras sobre o emprego de verbo. Estaremos procurando passar para você aquilo que o examinador de sua banca de concurso procura para testar os seus conhecimentos. Então, vamos já para a questão de número 1. Me acompanhe na tela, acompanhe a leitura do enunciado. O particípio verbal está corretamente empregado em 5 alternativas e somente em uma delas o particípio do verbo foi empregado de forma correta. Você sabe que as formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e gerúndio. Aqui estamos sendo cobrados quanto aos nossos conhecimentos sobre a correta utilização do particípio. Na letra A. Não estaríamos salvados sem sua ajuda. Não estaríamos salvados. Os salvados aqui é que se encontra, evidência para que nós analisemos se foi corretamente empregado ou foi mal empregado. O verbo no particípio ele pode apresentar a sua forma regular e a sua forma irregular. Nós estamos diante de um particípio regular quando as palavras terminam em ADO, IDO, como partido, cortado. Então essas terminações em ADO e IDO nos traz a ideia de particípio regular. Já o particípio irregular é aquele que tem terminações diversas. Não segue esta regra do ADO e IDO. Muito bem. O verbo salvar tem essa possibilidade de particípio salvado e também de particípio salvo, o irregular. O que é que a gramática nos diz sobre o emprego de uma forma ou de outra, sobre o emprego do particípio regular ou do particípio irregular? Veja só, em regra, quando nós estamos diante de uma oração na voz ativa, sujeito tendo ação, e este particípio vier a locução verbal que traz o particípio, o verbo auxiliar for o verbo ter e o verbo haver, como auxiliar da locução, o particípio virá na sua forma regular, terminado em ADO e IDO. Só que aqui na letra A nós não temos como auxiliar verbo ter e haver, temos o verbo estar. Então a forma do particípio aqui é a regular. Por outro lado, a gramática nos diz que em regra, eu estou falando em regra porque a gramática sempre traz a exceção à regra, sabe, traz aquelas situações que fogem à regra. Mas em regra, quando nós estamos diante de uma oração construída na voz passiva, sujeito sofrendo ação e não praticando, e a locução verbal tem como verbo auxiliar o verbo ser e o verbo estar, aí o particípio reclamado é o particípio irregular, aquele que não tem terminação em ADO e IDO, certo? Que é o caso da letra A. Não estaríamos salvados sem sua ajuda, não estaríamos salvos sem sua ajuda. Veja que é uma voz passiva, veja que o sujeito oculto nós não faz nada, ele na verdade sofre a ação de ser salvo. Então, se estamos na voz passiva e o verbo auxiliar é o verbo estar, também se fosse o verbo ser, o particípio exigido é o irregular. Isso em regra, mas não em todas as ocorrências. Letra A deveria ser grafada da seguinte forma: não estaríamos salvos sem sua ajuda.
Por isso que a letra A não nos interessa, porque se encontra errada quanto ao emprego do particípio e estamos à procura da construção que obedece o emprego do particípio, né, da forma que a gramática determina. Não é a letra A, já vamos para B. Os guris tinham chego às 19 horas. Veja que nesta frase aqui, os guris é o sujeito ativo, tem voz ativa, né? A oração está construída na voz ativa, o verbo está na voz ativa. Os guris é o sujeito com ação. E nós dissemos agora há pouquinho que, em regra, de acordo com a gramática, se a locução, né, se a oração estiver na voz ativa e a locução verbal trouxer como verbo auxiliar o ter ou o haver, o particípio fica na sua forma regular, aquela do a, do ido. Tinham chegado. A construção correta aqui seria: os guris tinham chegado às 19 horas. Não aconteceu. Letra B também descartamos. E já vamos para C. O criminoso foi pego na noite seguinte. Na noite seguinte ao cometimento do crime. Veja que estamos diante de uma voz passiva. O criminoso não fez nada. Na verdade, ele sofreu ação, né? A locução verbal aqui é formada com o verbo auxiliar ser. Verbo auxiliar ser está na voz passiva, leva o particípio para a sua forma irregular. Em regra é isso que a gramática determina, e aqui estamos diante de uma construção gramaticalmente correta. O criminoso foi pego na noite passada. É assim mesmo que se deve utilizar o particípio irregular. Letra C é a resposta para a questão de número 1, porém vamos examinar os erros da D e da E. O rapaz já tinha abrido as portas cedo. Não, o rapaz já tinha aberto as portas cedo. A faxineira tinha refazido a limpeza. A faxineira tinha refeito a limpeza. Questão de número 1, letra C, e já vamos para a questão 2. Amar é a eterna inocência. Nesta frase de Fernando Pessoa, o verbo grifado está no. O verbo grifado é amar. Amar está no infinitivo pessoal. O infinitivo, uma das formas nominais do verbo é infinitivo. Infinitivo, particípio gerúndio. O infinitivo pode ser pessoal e pode ser impessoal. É pessoal quando você pode atribuir uma pessoa, né, um sujeito para aquela ação indicada no verbo. E impessoal quando não existe possibilidade de se indicar o sujeito para aquela ação. Eu até aqui embaixo trouxe para você 2 exemplos. Quando nós dizemos é proibido correr, o sujeito deste verbo correr não tem como se determinar. Isto é particípio impessoal, sem pessoa, sem sujeito. Já na outra oração aqui, é bom irmos logo. Sujeito oculto, nós. Isto é infinitivo pessoal. Infinitivo pessoal porque se identifica ali o sujeito, se identifica o dono da ação, digamos assim, né? Logo, amar é eterna inocência. Tem como nós identificarmos um sujeito para o verbo amar nesta construção? Não tem. Logo, infinitivo impessoal. Não é gerúndio, porque gerúndio termina em NDO. Não é particípio, porque o particípio tem aquelas terminações ado, ido, quando na forma regular. Na forma irregular sempre vamos encontrar ali uma locução verbal. Então, não estamos diante de particípio nem gerúndio, nem diante de infinitivo pessoal, porque não temos como atribuir o sujeito a esse verbo. Logo, a resposta, infinitivo impessoal, que se encontra na letra D. D, resposta para a questão número 2. E vamos para a terceira.
Assinale a alternativa que preenche, de acordo com a norma culta, os espaços da frase. Há 23 anos aconteceu ou acontecia o golpe fatal no socialismo de Mitterrand. Então, nós estamos aqui na primeira lacuna diante de uma situação indicativa de tempo passado. E para indicar tempo passado, verbo haver. Verbo haver, né? Então só temos verbo haver no B e no D, indicando o tempo passado. As alternativas A, C e E já descartamos. Resta-nos agora definir se há 23 anos aconteceu o golpe fatal no socialismo ou se há 23 anos acontecia o golpe fatal no socialismo. Há 23 anos acontecia, porque veja que existe uma ideia de movimento. Não foi algo estático. Não. Este golpe fatal no socialismo começou há 23 anos, digamos assim. Há 23 anos acontecia o golpe fatal no socialismo. Né? Não vamos usar o pretérito perfeito, e sim o pretérito imperfeito, por conta desta ideia de incompletude, né? de continuidade. Questão número 3, a resposta está na letra D e nós vamos para a 4. Observe a frase. Aí, se tu veres, ouvirdes que os eleitores chegam para votar, abre ou abra a porta e os deixa entrar. Aqui o examinador está cobrando de nós conhecimento sobre o correto emprego dos modos verbais, modo subjuntivo e modo imperativo, certo? Veja que na primeira lacuna nós temos uma ideia aqui de subjuntivo, esse se, o condicional, se por acaso tu vires, né, que os eleitores chegam para votar, verbo ver no futuro do subjuntivo, que aqui também é de futuro, os eleitores estão para chegar, não chegaram ainda. O futuro do subjuntivo futuro do verbo ver, possui uma particularidade interessante. Não é quando eu ver, não é quando tu veres, não é quando ele vê, ou se eu ver, se tu veres, não. É quando eu vi, quando tu vires, quando ele vir. O verbo ver no futuro do subjuntivo se conjuga assim: quando eu vi, ou se eu vi, quando tu vires, ou se tu vires, certo? E não vi. Então, o primeiro detalhe é esse. E se tu... E olhe que estamos com a segunda pessoa do singular, tu. Quando eu vi, quando tu vires. Se eu vi, se tu vires. A primeira forma que nos interessa para preencher a primeira lacuna é o vires. E nós temos vires onde? Vires no C e vires no D. Só letra C e letra D nos interessa. As demais descartamos. Se tu vires que os eleitores chegam para votar, abre a porta ou abra a porta. Aqui nós estamos diante de uma ordem, né? Estamos diante do modo imperativo do verbo. E o modo imperativo do verbo é feito com as segundas pessoas, singular e plural, tu e vós. São pegas de onde? São pegas do presente do indicativo sem o S. Mata o S, o que fica, transportamos para o imperativo tu e vós. As demais pessoas utilizamos normalmente do presente do subjuntivo, né? Tal qual está no presente subjuntivo. Se tu vires que os eleitores chegam para votar, abre ou abre. O verbo abrir, nós estamos com tu, segunda pessoa singular, né? Então, as segundas pessoas, tanto singular e plural, vem lá do presente indicativo, sem o S, vamos conjugar o verbo abrir. Eu abro, tu abres, corta o S, abre. Então, se tu vires que os eleitores chegam para votar, abre a porta e abre, nós estamos vires e abre somente na letra D. Aparentemente a nossa resposta é a D,
falta só verificar a concordância do deixa, né? Pronto. Se tu vires que os eleitores chegam para votar, abre a porta e deixa-os entrar ou deixe-os entrar. Segunda pessoa singular. Vem de onde? Vem lá do presente indicativo sem o S. Vamos conjugar o verbo deixar. Eu deixo, tu deixas. Corta o S, fica só deixa. Está empregado de forma correta. Então, letra D nos traz as alternativas que preenchem corretamente as lacunas da quarta questão. Vires, abre e deixa. Esta foi a questão 4 e já vamos para 5. Fique alerta. Esta é a frase ilustrativa. Fique alerta. Se trocarmos a pessoa do verbo para a segunda do singular, mantendo-se o mesmo tempo e o modo verbal, a frase teria a forma: este fique alerta, estamos no modo imperativo e trabalhando com terceira pessoa, né? Que eu fique, tu fiques, que ele fique. O modo imperativo é feito na maioria das pessoas a partir do presente do indicativo, do presente subjuntivo, somente o tu e vós que vem do presente indicativo sem o S, mas aqui o terceira pessoa, você, é grafado dessa forma: que eu fique, tu fiques, que ele fique. Esqueçamos a terceira pessoa e vamos para a segunda do singular. Vamos para o tu e o vós vem de onde? Do presente indicativo sem o S. Vamos conjugar o verbo ficar no presente indicativo. Eu fico, tu ficas. Tu ficas. Corta o S, fica. Então, fica alerta. E fica alerta é o que temos na questão, na letra C. Fica alerta. Letra C, resposta para a questão do número 5. E já podemos avançar. Questão 6. Acompanhe a leitura do enunciado. A forma nominal classificada como gerúndio composto é as formas nominais do verbo, infinitivo, particípio e gerúndio. Gerúndio é aquele que a gente facilmente identifica porque termina em NDO, né? NDO. Então, como cantando, falando, partindo, o NDO é a marca sagrada do gerúndio. Só que o examinador quer que nós encontremos o gerúndio composto. E o gerúndio composto, claro que é numa locução, né? Numa locução verbal, o gerúndio composto se forma no verbo auxiliar. Ser e ter. O verbo auxiliar, seja o ser ou seja o ter, é ele que fica no gerúndio, seguido por qualquer verbo no particípio. Então, das alternativas todas que temos na questão de número 6, somente a letra A nos interessa, sendo amado. Gerúndio composto. O gerúndio composto se faz pegando o verbo auxiliar ser ou ter, pondo ele no gerúndio e seguido de qualquer particípio, né? Verbo no particípio. Sendo o verbo ser no gerúndio, amado, o verbo amar no particípio. Aqui está a forma nominal, ou aqui está o gerúndio composto, né? Esta forma nominal, verbo no gerúndio composto, identificamos na letra A. Questão 6 e podemos avançar para a questão do número 7. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Não faça cerimônia, não faça cerimônia, não faça cerimônia, que a casa é sua ou é tua, e fica à vontade ou fique à vontade. Bom, novamente, nós estamos aqui trabalhando a questão do imperativo, né? Imperativo. O imperativo ele pode ser afirmativo e o imperativo ele pode ser negativo. Uma ordem para se fazer, uma ordem para não se fazer. Já vimos que o imperativo afirmativo ele é feito como tu e vós vindo do presente indicativo sem o S e as demais pessoas vindo do presente subjuntivo, normalmente. Só que o imperativo negativo é diferente. O imperativo negativo ele é construído todo a partir
do presente do subjuntivo. E de cara nós encontramos aqui o imperativo negativo, né? Uma ordem negativa. Olha o advérbio não. Então, fazer, né? Vamos pegar o verbo fazer, só que nós não sabemos ainda qual é a pessoa, não sabemos se é o tu, se é o vós, né? Então, se é o você, a terceira pessoa singular, a terceira pessoa plural, não sabemos isso ainda, só nos resta tentar por eliminação. A gente começa pela letra A, vai testando, quando encontrarmos uma falta de correspondência, já desistimos da alternativa, né? Certo. Vamos tentar aplicar a letra A. Faças. Não faças cerimônia. O imperativo negativo, ele vem de onde? O imperativo negativo vem todo do subjuntivo presente. Como é que nós conjugamos o subjuntivo? Que eu faça, que tu faças e que ele faça. Ou melhor, não faça, né? Que eu não faça, que tu não faças, que ele não faça. Então esse faças somente teria cabimento aqui se nós estivéssemos trabalhando com a segunda pessoa. Vamos ver se as demais lacunas seguem, né, este entendimento. Vamos para a segunda lacuna. Não faça cerimônia entre que a casa é sua. Aqui tem entre na A. Vamos ver se esse entre cabe. Estamos trabalhando com tu. Só que o entre agora não está mais no imperativo negativo. Está agora no imperativo afirmativo. Aqui uma ordem direta, uma ordem para fazer. E nós sabemos que o imperativo afirmativo é construído da seguinte forma: tu e vós, lá do presente indicativo sem o S, as demais pessoas do subjuntivo presente. Vamos conjugar o verbo entrar no presente indicativo. Eu entro, tu entras. Eu corto o S e fica entra para tu. E entra e faças, veja que não, se aqui fosse entra, nós continuaríamos com a análise da letra A, porque tu aqui. Mas como não, já fugiu, já não existe mais essa concordância, desistimos da letra A. A letra A não nos interessa, né? Vamos agora para a letra B. A primeira lacuna nos exige, né, que reconhecemos ali o imperativo negativo, aquele que é feito todo a partir do subjuntivo presente. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Então esse faça da letra B, só se nós estivermos diante da terceira pessoa singular. Que eu faça, que tu faças, que ele faça. Que não faças tu, não faça ele, não faça você, né? Então a letra B, o faça, cabe aqui sim, desde que como terceira pessoa singular. Vamos ver se os demais vocábulos seguem esta lógica. Não faça cerimônia entre ou entra que a casa é sua. A letra B traz entre. Como é que se faz o imperativo afirmativo? Porque agora estamos diante do imperativo afirmativo. Tu e vós vindo do presente indicativo sem o S e os demais do subjuntivo. Se estamos na terceira pessoa singular, se estamos no ele, no você, vamos pegar tudo do subjuntivo presente. Verbo entrar. Que eu entre, que tu entres, que ele entre, que você entre. Então, está correspondendo. As duas primeiras lacunas podem ser preenchidas com a terceira pessoa singular. E o sua, o pronome possessivo aqui, sua, é de terceira pessoa. Se fosse de segunda, era tua, né? É de terceira pessoa. Então as três primeiras palavras da letra B se encaixam certinho aqui nas lacunas. Entre que a casa é sua e fique à vontade ou fica à vontade. Outra ordem direta, né? Outro imperativo afirmativo. A terceira pessoa vem de onde? Terceira pessoa singular. Vem de onde? Do subjuntivo presente.
que eu fique, que tu fiques, que ele fique. Fique está correto. Letra B é a resposta da questão de número 7. Né? Uma questão complexa que exige um domínio, né? Um domínio completo dos modos verbais, principalmente da construção do imperativo a partir do indicativo presente, a partir do subjuntivo presente. Letra B é a resposta para a questão de número 7, certo? E nós vamos para frente. Vamos para a questão do número 8. A forma verbal sublinhada tem força do imperativo em. Outra vez o examinador cobrando seu conhecimento sobre o modo imperativo do verbo. A forma verbal sublinhada tem força do imperativo em. Letra A. Ora, direis, ouvistes. Esse direis não tem nada de imperativo, não tem nenhuma ordem, nenhum pedido, nenhuma súplica. Na letra B nós temos ao toque do sinal entrar em classe. A letra B nós de cara temos aqui o verbo infinitivo impessoal, porque não indica ali necessariamente um sujeito da oração. Mas às vezes, com uma construção deste tipo, o verbo infinitivo impessoal se presta para trazer uma ideia de imperativo, né? Ter esta força de imperativo. Ao toque do sinal, olha a ordem, entrar em classe. Ao toque do sinal, entre na classe, né? Entra em classe. Então, o infinitivo impessoal tem esta possibilidade em uma construção deste tipo de funcionar como imperativo. E a questão B já é a nossa resposta, só para a gente verificar o erro das demais. Na letra C, eles venham comigo, não tem nada de imperativo, serão expulsos, comporte nada de imperativo, e lembrar não me traz de volta ao passado, né? Também não temos imperativo numa construção deste tipo. Letra B é a resposta para a questão de número 8. E vamos para a 9. Me acompanha na leitura do enunciado. Assinale a alternativa em que a forma verbal foi empregada incorretamente. Vamos procurar a construção nessas 4 alternativas em que a forma verbal foi empregada em desacordo com as determinações gramaticais. Vejamos a letra A. O superior interveio na discussão. Né? Intervir, essa flexão está correta, né? Essa conjugação está correta. Né? O superior interveio na discussão. Letra B. Estamos procurando a incorreta. Letra B. Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. Se a testemunha depuser. Se a testemunha depuser. Modo subjuntivo, né? Subjuntivo, futuro do subjuntivo. Quando eu depuser, quando tu depuseres, quando ele depuser. Então, se a testemunha depuser favoravelmente, o réu será absolvido. Letra B, nós encontramos um erro, mas vamos analisar as demais, né? Aparentemente, nossa resposta é a letra B. Letra C. Quando eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. Correto. Quando eu reouver o dinheiro. Letra D. Ele trará o filho se vier a São Paulo. Né? Verbo vir, lá no subjuntivo. Ele trará o filho se vier a São Paulo. Também não encontramos nenhum erro na letra D. Logo, a resposta para a questão de número 9 é a letra B, porque o verbo depor não se flexiona desta forma, não se grafa dessa forma numa construção como esta. Se a testemunha depuser favoravelmente, o réu será absolvido e não depor, como se encontra expresso. Questão 10. Assinale a alternativa em que não tenha havido erro de uso das formas verbais. Então, nós estamos à procura da oração corretamente construída, né? Porque assinale a alternativa em que não tenha
havido erro de uso da forma verbais. A, B, C, D, 3 estão erradas e somente uma certa. Vamos procurá-la. Letra A. Se nós vimos a empresa amanhã, faremos o trabalho. Se nós vimos, não. Se nós viermos a empresa amanhã, faremos o trabalho. Nesta existe erro, né? Novamente em modo subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, ou se eu vier, se tu vieres, se ele vier, se nós viermos. Se nós viermos à empresa amanhã, faremos o trabalho. Letra A está errada, estamos procurando a certa. Letra B. Eles tinham intervido no caso antes. Intervido, não intervindo. O N. Falta um Nzinho aqui após o I. No vi, intervindo. Eles tinham intervindo. Deveria ser a forma correta. Então, letra B também está errada. Vamos para C. Quando você reaver os documentos, procure. Quando você reouver os documentos, procure. Então, letra C também se encontra errada. Letra D, por fim. Ele requereu a matrícula no curso de português. Ele requereu, é isso mesmo. Está correta esta colocação aqui. Ele requereu. Às vezes o estudante da gramática confunde este requerer achando que se conjuga tal qual o verbo querer, e não é. O verbo querer é eu, no pretérito perfeito, eu quis, tu quiseste, ele quis. Mas o verbo requerer possui conjugação própria, né? E aqui está correto. Ele requeriu a matrícula no curso de português. Letra D é a resposta para a questão do número 10. E aí, gente, nós ficamos por aqui. Esperamos que tenha sido útil aos seus estudos. Convidamos você para o nosso próximo encontro, o nosso próximo desafio de aprendizagem dentro da gramática de língua portuguesa. Também peço que você se inscreva no nosso canal, que curta este vídeo, ative o sininho para receber notificação sempre que nós postarmos novas aulas e até breve.